Olá, bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo do livro do Levítico. Estamos chegando quase no final do estudo de mais um livro da Sagrada Escritura. Como nós nos propomos desde o início, estudar o Pentateuco. E já estamos no terceiro livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Que bom que você tenha acompanhado. No final do vídeo, cada estudo que nós fazemos juntos, não deixe de dar o seu joinha no canal ou compartilhar com um amigo, com alguém que se interessa por estudar a Sagrada Escritura, ok? Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, abra no livro do Levítico, capítulo 22, que nós vamos estudar hoje, do versículo de 1 até o versículo 33. Então são 33 versículos, a nossa leitura deve ser tranquila para depois entendermos o contexto deste capítulo, tá? Pegue a sua caneta também, se você deseja grifar, anotar algum versículo que te chamou a atenção também. Lembrando que o livro do Levítico é um livro de códigos, um livro de leis, que organiza a vida do povo hebreu, do povo israelita. Tá? Então é muito importante ver e procurar entender este livro à luz da mentalidade sacerdotal, que foi quem escreveu, quem redigiu o Pentateuco, e o livro do Levítico, obviamente. Tá bom? Então vamos lá para a leitura deste capítulo. Muito tranquilo, sem pressa, tá bom? O Senhor disse a Moisés: Dize a Araão e a seus filhos que respeitem as coisas santas que os israelitas me consagram e não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Ele dirá: todo homem de vossa linhagem e de vossa descendência que se aproximar das coisas santas, consagradas ao Senhor pelos israelitas, com uma imundície, será cortado de diante de mim. Eu sou o Senhor. Todo homem da descendência de Araão, atacado de lepra ou de corrimento, não comerá coisa santa até a sua purificação. O mesmo será para aquele que tiver tocado uma pessoa contaminada por um cadáver, para aquele que tiver um fluxo seminal, ou para aquele que tiver tocado, quer seja um réptil com que se tenha contaminado, quer seja um homem afetado de uma impureza qualquer. Quem tocar essas coisas será impuro até a tarde, e não comerá coisas santas. Lavará seu corpo com água, e depois do pôr do sol ficará puro. Somente então poderá comer as coisas santas, porque são seu alimento. Não comerá um animal morto por si, ou dilacerado, para não ser contaminado por ele. Eu sou o Senhor. Observarão minhas leis, para que não caiam em pecado e não morram por ter profanado as coisas santas. Eu sou o Senhor que as santifica. Nenhum estrangeiro comerá as coisas santas, tampouco poderão comer delas o hóspede e o servo de um sacerdote. Mas o escravo, adquirido a preço de dinheiro, poderá comer, bem como aquele que for nascido na casa. Poderão comer desse alimento.
Se uma filha de sacerdote for casada com um estrangeiro, ela não comerá os alimentos tomados dentre as coisas santas. Mas, se estando viúva ou repudiada, ela volta sem filhos à casa paterna, como no tempo de sua juventude, poderá comer o alimento de seu pai. Nenhum estrangeiro, porém, o comerá. Se alguém comer por inadvertência uma coisa sagrada, pagará o seu valor ao sacerdote. E mais um quinto. Os sacerdotes não permitirão aos profanos comer as santas oferendas que os israelitas tiverem destinado em homenagem ao Senhor, para não se exporem a levar o peso da falta cometida, deixando que assim se comam as coisas santas, porque eu sou o Senhor que as santifica. O Senhor disse a Moisés: dize a Araão, a seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: qualquer israelita ou estrangeiro em Israel que apresentar sua oferta em holocausto ao Senhor, seja em razão de um voto, seja como oferta espontânea, deverá, para ser aceito, apresentar um macho sem defeito, tomado entre o gado, as ovelhas ou as cabras. Não oferecereis vítima alguma defeituosa, porque não seria aceita. Quando alguém oferecer ao Senhor um sacrifício pacífico, tomado do rebanho maior ou do menor, seja em cumprimento de um voto, seja como oferta espontânea, a vítima, para ser aceita, deverá ser sem defeito. Não oferecereis ao Senhor animal algum, cego, estropiado, mutilado, atacado de úlcera, de sarna ou de dártaro. Não fareis dele um holocausto ao Senhor sobre o altar. Poderás sacrificar como oferta espontânea um boi ou um cordeiro, com um membro comprido ou curto demais. Mas essa vítima não será aceita para o cumprimento de um voto. Não oferecereis em vossa terra ao Senhor um animal cujos testículos tenham sido machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Não aceitareis nenhuma dessas vítimas das mãos de um estrangeiro, para oferecê-la em alimento a vosso Deus. Elas não seriam aceitas em vosso favor, pois são mutiladas e defeituosas. O Senhor disse a Moisés: um bezerro, um cordeiro ou um cabrito ficará 7 dias com sua mãe. E após o seu nascimento, a partir do 8º dia e nos dias seguintes, será aceito para ser oferecido em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Quer se trate de um gado maior ou menor, não imolareis no mesmo dia o animal com sua cria.
quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de ação de graças, oferecei-o de maneira que seja aceito. Será comido no mesmo dia, e não deixareis nada dele para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Observareis os meus preceitos e os poreis em prática. Eu sou o Senhor. Não profaneis o meu santo nome, e sereis santificado no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que vos santifica e que vos tirei do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, está aqui, fizemos a leitura do capítulo 22 para estudá-lo. Só quero fazer uma correção para não ficar um tanto duvidosa. A leitura do versículo 26, que eu me atrapalhei um pouco aqui, o que é natural, né, para a gente. Nós estamos fazendo a leitura, como eu disse, bem pausadamente. E mesmo assim a gente acaba tropeçando, colocando até vírgula onde não tem. Então, para dar sentido à frase, o versículo 26 e 27. O Senhor disse a Moisés: um bezerro, um cordeiro ou um cabrito ficará 7 dias com sua mãe após seu nascimento. Então, a partir do 8º dia, esse animal já pode ser oferecido em sacrifício, mesmo ainda bebê, mesmo ainda sendo um cordeirinho ou um cabritinho. Então, é o que o texto do Levítico, do capítulo 22, está falando para nós. Mas hoje nós vamos ver sobre a orientação, então, legal, sob lei, das refeições sagradas e também as escolhas das vítimas, como nós vimos aqui. São 2 colocações no mesmo capítulo. Então, os versículos de 2 a 16, do capítulo 22, determinam as condições de pureza para comer a porção sagrada. Tem que ter a pureza, física, inclusive, como nós vimos na leitura, ou seja, tem que ser perfeito, vamos dizer assim, sem nenhum defeito, para poder comer a porção sagrada. Essa porção era a parte que, por direito, competia ao sacerdote e à sua família comer, nos sacrifícios de comunhão. Então ficava para o sacerdote e sua família fazer essa refeição sagrada. E ninguém mais, como nós vimos aqui na leitura do capítulo 22. Considera-se profanação consumi-la em condições contrárias às estabelecidas aqui. Então, por exemplo, retomando o capítulo 22 para a gente entender, nós estamos vendo os versículos de 1 a 16, no momento, do capítulo 22. Então, fala aqui, por exemplo, todo homem da descendência de Araão atacado de lepra, ou seja, uma doença física, ou um corrimento, não comerá coisa santa até a sua purificação. Então é uma doença. Essa pessoa doente é considerada impura, dentro desta ótica legalista dos israelitas e do livro do Levítico. Então, pessoas assim estão impedidas de consumir as comidas sagradas, Depois, versículo 6 também fala: quem tocar essas coisas será impuro até a tarde. Quem tocar um cadáver,
quem tocar um réptil, um animal, né? Não comerá um animal morto por si ou dilacerado. Depois, no versículo 10, ele vai falando: nenhum estrangeiro comerá as coisas santas. Tampouco poderão comer delas o hóspede e o servo de um sacerdote. Então, a refeição sagrada, a porção sagrada que era oferecida, cabia única e exclusivamente ao sacerdote e sua família. Podia ter visita na casa, podia ser um servo que trabalhava para o sacerdote. Ele não podia comer porque era uma porção sagrada, tá? Cabendo só a sua família consumir. Mas tem um detalhe. No versículo 11 fala de um escravo, mas o escravo adquirido a preço de dinheiro, ou seja, o sacerdote compra aquele escravo, né? A preço de dinheiro poderá comer, bem como aquele que for nascido na casa. Então considera-se membro da família, propriedade do sacerdote, vamos dizer assim, né? Poderão comer desse alimento. E daí vem com relação à família. Toda a família do sacerdote pode comer? Nem todos. Todos podem dentro das condições perfeitas ou das condições que a lei exige, como está aqui. Aqui tem também no versículo 12, falando sobre a filha de um sacerdote, né? Se uma filha de sacerdote for casada com um estrangeiro, ou seja, com alguém que não é israelita, que não faz parte do povo israelita, alguém de outra nação, né? Ela não comerá dos alimentos tomados dentre as coisas santas. Então, por ela não estar casado com alguém da mesma raça, com alguém do seu povo, mesmo ela sendo filha do sacerdote, ela fica impedida de comer da porção sagrada, tá? Mas, se ela estiver viúva, ou se ela foi repudiada pelo marido, né, foi mandado embora de casa, e se ela volta sem filhos, eis o detalhe do versículo 13, se ela volta sem filhos para a casa paterna, então ela poderá fazer parte deste banquete e se alimentar desta porção sagrada. Então, esse é o rigorismo da lei, né, colocada aqui no livro do Levítico, onde, como nós já estudamos também, que esse rigorismo da lei sobre a perfeição é para estar em plena comunhão com Deus. Então era assim que o israelita pensava. E foi nesses moldes que foi redigido o livro do Levítico, com esta rigorosidade da lei, tá? E agora nós temos os versículos de 16 a 33, que são o paralelo, é um paralelo do Levítico 21, de 17 a 23. Se vocês relerem, vocês vão ver que é um paralelo. Se em Levítico 21, de 1 a 24, estabeleciam-se os impedimentos para o sacerdote, agora eles se aplicam às vítimas. Então, as vítimas devem ser rigorosamente escolhidas para o sacrifício. Não pode ser vítima com defeito ou mutilada, como nós vimos na leitura aqui, né? Tem que ser um animal perfeito, inteiro, né? Perfeito, sem nenhum defeito. Então agora eles se aplicam às vítimas. É um paralelo com o capítulo 21, mas que agora eles se aplicam às vítimas que serão oferecidas em sacrifício. Tanto os sacerdotes como as oferendas, neste caso os animais do sacrifício,
deviam mostrar de forma visível uma total perfeição para o culto. Então, uma perfeição. E como nós já estudamos também nos capítulos passados, muitos do povo, por exemplo, muitos do povo não conseguiam cumprir metade dessas regras, porque ou não tinham as suas condições, ou porque eram enfermos. Claro que aqui está tratando mais do sacerdote, daquele que está à frente do povo, e por ele estar à frente do povo, ele deve ser perfeito, né? Como está aqui na mentalidade hebraica, na mentalidade semita, o qual foi redigido o livro do Levítico, para se aproximar de Deus e para ser válido o culto, não pode haver defeito nenhum no sacerdote ou na linhagem sacerdotal, né? E não pode haver defeito na vítima. A vítima deve ser perfeita para o sacrifício. Se o animal tiver um pequeno defeito, já não serve. Ou, como diz o texto também, se ele for oferecido, não será aceito. Não será aceito por quem? Por Deus? Na mentalidade semita, sim. Na mentalidade semita, na mentalidade deste povo da Bíblia, Deus não aceitava esse sacrifício. Mas na realidade eram questões humanas que se reportavam a Deus através do homem de fé, como nós já vimos. Deus não precisa de tudo isso, mas é uma mentalidade da época. Como eu já disse, nós precisamos entender esse texto no seu contexto, né? No seu contexto. Um exemplo aqui também, no versículo 25. Não aceitareis nenhuma dessas vítimas das mãos de um estrangeiro, para oferecê-la em alimento ao vosso Deus. Deus precisa desse alimento? Não. Esse alimento é para as pessoas. Deus não tem necessidades humanas que nós temos. Nós já vimos isso também aqui em estudos passados. Se reportava a Deus as necessidades humanas, né? Como se Deus tivesse fome, como se Deus tivesse sede. Então, o alimento oferecido é para Deus. Não. Hoje nós entendemos que não é assim. Mas naquela época, a mentalidade semita tinha-se esse costume. Então, se é para Deus, tem que ser perfeito. Se é para Deus, não pode ser nenhuma vítima de qualquer jeito, né? Doente ou mutilada, como nós vimos aqui. Ok? Então, esse é o estudo do capítulo 22. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido um pouco da mentalidade semita, dessas questões legalistas do livro do Levítico, né, que nós estamos vendo e já caminhando para o seu final. Convido você para o próximo estudo, que é o capítulo 23, que nós vamos ver temas bem interessantes sobre as festas judaicas, que também foram adotadas também nos moldes cristãos para nós. Muitos temas que estão aqui no Antigo Testamento, que nós vivemos como cristãos hoje na nossa fé. Tá? Então eu espero vocês para o próximo estudo. Um abraço a todos e até lá.